Nós estamos concluindo mais um livro do Alimento Diário, série Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. E esse livro, o Ouvir da Fé. Hoje vamos ver a mensagem 4, que é a bênção de Abraão. Amanhã, quando os irmãos voltarem da conferência lá em Vila Velha, vão trazer o último volume de Gálatas. Depois desse último volume, nós já entraremos no desfrute de Gênesis. Então, agora no sábado, nós estamos vendo Gálatas. Nos domingos, nós estamos vendo Gênesis. Mas é impressionante como não muda muita coisa. Por quê? Como estão entrelaçados. Não dá para nós entendermos Gálatas sem o conhecimento também de Gênesis. Nós vimos o quão importante foi para nós conhecermos a história da igreja narrada na carta, no livro de Atos dos Apóstolos. Como aqueles primeiros anos ali da igreja em Jerusalém, uma igreja que desfrutava do falar profético, uma igreja que estava ali exercitando o Espírito em oração, uma igreja modelo para nós. Mas vimos que após a perseguição que houve de ali a Estevão, começou uma grande perseguição e todos os irmãos tiveram que fugir de Jerusalém, ficando ali apenas os apóstolos. Depois veio uma grande leva de irmãos novos, oriundos principalmente da seita dos fariseus e também dentre os sacerdotes. E essa segunda leva de irmãos foi aos poucos se apegando às tradições. E nós vemos cada vez mais ausentes os apóstolos. Quando nós chegamos em Atos 15, quem dá a direção não é mais Pedro, é Tiago, o irmão de Jesus. E quando nós chegamos em Atos 21, nós vemos que não tinha mais apóstolo nenhum ali em Jerusalém. E eles eram todos fiéis observantes da lei e das tradições. Então, nesse contexto, nós entendemos porque saem irmãos e vão para a região da Galácia, onde ali irmãos novos, igrejas novas, chegam pessoas oriundas de Jerusalém e começam a pregar um outro evangelho. Por isso esse tema, Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Ou seja, a carta aos Gálatas, Paulo procura mostrar que existe um único evangelho, que é o evangelho de Cristo. Aquilo que estava sendo pregado aos Gálatas não era o evangelho, era uma heresia. Eles estavam voltando
faltando a lei. E é nesse contexto que não só Paulo, o próprio Estevão, no seu discurso, ele fala de Abraão. Mas Paulo depois usa o exemplo de Abraão. Agora, o que mais me impressiona, irmãos, assim como os Gálatas, que começaram a exercitar o Espírito, começaram pela fé, Abraão também começou pela fé. Mas ele também teve o seu vacilo. E o que me impressiona é que a Bíblia não esconde erro de homem de Deus. Isso eu acho que nós precisamos valorizar. Eu já falei várias vezes. Se na Bíblia só registrasse homens perfeitos, homens que não falhassem, nós iríamos falar muito bonito, mas não é para mim, porque volta e meio eu tropeço. Qual foi o tropeço de Abraão? Vamos ver? Vamos voltar lá para Gênesis 12. Aqui, em meio a uma sociedade totalmente corrompida, totalmente idólatra, 12:1 fala assim: ora, disse o Senhor a Abrão. Vocês repararam aqui? Senhor, tudo em caixa alta. Você sabe o que significa isso? Por que está? Disse o Senhor a Abrão. É que ali, no hebraico, quando está tudo em caixa alta, é o nome próprio de Deus, que é YHWH. Perdeu-se um pouco a vocalização. Ninguém sabe ao certo. Uns vocalizam como Jeová, né? Ou Yahvé. O Senhor revelou esse nome, eu sou o que sou, eu serei o que serei, revelado a Moisés lá em Êxodo, capítulo 3. Ora, então disse o eu sou a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu gosto muito dessa expressão. E vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe qual é a terra que eu mostrarei? Em hebraico é Moriá. Lá em Moriá é que haveria, quase 1000 anos depois de Abraão, Davi e Salomão construindo o primeiro templo, no Monte Moriá. Mas sabia que lá em Moriá foi que Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque? Lá em Moriá, Abraão deu o dízimo de tudo. E lá a fé dele foi provada. Quando Deus fala para ele sacrificar Isaque.
E ele obedece. Quando ele ia sacrificar, Deus interveio. Então, não é por acaso, irmãos, que Jerusalém tem 2 montes principais. Um chama Moriá e outro Sião. Moriá, Sião, se tornaram sinônimos de Jerusalém. Mas, no versículo 4 fala: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Só que quando nós chegamos no versículo 16, Sara chega e fala: olha, Deus te prometeu uma grande nação, mas eu sou estéril. Pega aqui a minha serva Agar e gera um filho para ela. E Abrão, ele vacilou. Ele começou muito bem, mas ele seguiu uma cabeça errada. Uma cabeça que não estava confiando na palavra do Senhor. Assim como aqueles Gálatas lá. Os Gálatas começaram muito bem. Mas depois chegaram aqueles judaizantes e falaram: muito bom, vocês creram no Senhor Jesus, mas não basta crer no Senhor Jesus. Vocês também têm que circuncidar. Vocês também têm que observar toda a lei de Moisés. Então, assim como os Gálatas começaram muito bem, Abraão também começou muito bem, mas ele ouviu uma palavra que estava em desacordo com a palavra de Deus. Qual a diferença? A palavra que os Gálatas ouviram foi a palavra daqueles judaizantes que saíram lá de Jerusalém. E a palavra que Abrão ouviu foi da sua própria esposa. Que isso sirva de lição para a gente. Não importa quem vem nos falar, se essa palavra não estiver de acordo com o propósito de Deus, vai causar dano na nossa família. Por isso, nós precisamos nos constituir com a palavra. E olha só a consequência disso na vida de Abrão. Olha só, 16:15. Agar deu à luz um filho a Abrão. Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Ao versículo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos,
Parece que não tinha nada para se registrar. Mas quantos anos passaram do versículo 16, né? Capítulo 16, para o 17:1. É o próximo capítulo. 99 menos 86. 13 anos. 13 anos. Deus ficou em silêncio. Por quê? Porque Abrão estava dando ouvidos a um falar que não procedia dele. Que isso sirva de lição para nós. Assim como os Gálatas estava dando ouvido àqueles judaizantes e estavam seguindo um outro evangelho. Abrão deu ouvido a Sara e gerou um filho que não era o filho da promessa. Vocês sabem quem são os herdeiros de Ismael? É a nação árabe. Estão lá em pé de guerra até hoje. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão, eu sou o Elohim El Shaddai. El Shaddai significa literalmente Deus que supre. Eu sou o Deus que supre. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, para nós andarmos na presença do Senhor, nós precisamos imergir na palavra dele. Ao imergir na palavra dele, nós não daremos ouvido a outros falares. Olha só, o falar da própria esposa, mas não procedia do Senhor. Senhor Jesus. E hoje, o Senhor quer mostrar para nós que nós também somos herdeiros de Abraão. Abraão, quando ele foi chamado, quando ele começou a seguir ao Senhor, ele não era circuncidado. Algumas irmãs até perguntou, estava confuso, não estava sabendo o que era circunciso ou incircunciso. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele estabeleceu um sinal da aliança. Toda aliança tem um sinal. Qual foi a primeira aliança que Deus fez com os homens? Não vou mais destruir a terra com águas de dilúvio. Ele fez esse pacto, essa aliança, com Noé e seus descendentes. Qual é o sinal dessa aliança? O arco-íris. Quando a gente vê o arco-íris, o Senhor está nos lembrando, eu sou um Deus fiel,
que não mais destruirei a terra com águas de dilúvio. Esse foi o primeiro pacto que Deus fez com os homens. O segundo pacto que Deus fez foi com Abraão. E, ao fazer esse pacto, ele deu uma ordem para Abraão, para tanto ele como os seus descendentes serem circuncidados. O que é circuncidar? É pegar o prepúcio. O prepúcio é aquela pele que envolve o pênis da criancinha. Essa criancinha deveria ser circuncidada, ou seja, cortado a carne ali do seu prepúcio, quando ele completasse 8 dias de nascido. Ou seja, se ele nasceu numa sexta-feira, quando é que ele deveria ser circuncidado? Na próxima sexta-feira. Então, esse era o sinal. Quem poderia ver esse sinal? Apenas a própria pessoa ou a sua esposa. Ou uma criancinha também, né? É normal você dar um banho numa criancinha, né? Mas esse sinal tinha um significado. Corte fora a carne, me sirva no espírito. Nós não podemos servir a Deus com a nossa carne. Nós temos que servir a Deus no espírito. Lembra da conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos? Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do espírito é espírito. É como se o Senhor estivesse falando para Nicodemos: Nicodemos, você é muito bom. Você pode até fazer parte do Sinédrio, você pode ser um doutor da lei, mas você precisa crer na morte e na ressurreição do Senhor. Quando você crê na morte e na ressurreição do Senhor, você será feito filho de Deus. Então, esse é o segundo sinal de aliança feito para nós. E esse sinal foi dado para quem? Para nós de uma maneira geral? Não, especificamente para o povo judeu, descendente de Abraão. Bem, já que nós estamos falando de sinal da aliança, qual é o terceiro sinal da terceira aliança que Deus fez com os homens? Todos os domingos nós celebramos esse sinal. O Senhor ordenou que até que Ele venha, né, nós deveríamos comer do pão e beber do cálice. Então, a Santa Ceia é o sinal, a mesa do Senhor. Então, assim como tem um significado a circuncisão, que era cortar fora a carne para servir a Deus no espírito, o significado dessa nova aliança é que agora nós precisamos nos alimentar do Senhor. O Senhor
é o verdadeiro pão que desceu do céu. E nós precisamos também aprender a usar esse sangue para a remissão dos nossos pecados. Senhor Jesus. Então, aqui, nós temos visto constantemente falar de circuncisos e incircuncisos. Quem são os circuncisos? São aqueles que eram descendentes biológicos de Abraão, ou seja, o povo judeu. Então, até hoje, eles também são circuncidados ao 8º dia. Todo judeu, ele é circuncidado ao 8º dia. Irmãos, agora, o que Paulo procura mostrar para nós? Nós somos filhos espirituais de Abraão. E aquilo que os judaizantes estavam querendo levar para a igreja, as igrejas da região da Galácia, não procediam, porque eles queriam, vocês também precisam ser circuncidados para observar a lei. Não basta crer, vocês também precisam ser circuncidados. Então, hoje, embora Abraão seja o nosso pai na fé, nós estamos desobrigados de observarmos esse rito. Por quê? Porque nós hoje temos que servir ao Senhor no Espírito. Que os judeus continuem a observar. Nós chegamos no livro de Apocalipse, nós vamos ver sempre 3 personagens ali. Até nos últimos capítulos. Quem são? Gentios, igreja e Israel. Nós somos a igreja. Qual é a diferença? Obrigado, irmão. Qual é a diferença de sermos gentios para igreja? Os gentios, ou as nações, são todos os descendentes de Noé. Ou seja, são todos os povos. O povo brasileiro, o povo americano, o povo alemão, não importa, são nações. Agora, dentre os brasileiros que vierem a crer no Senhor Jesus, deixa de ser gentil para se tornar a igreja. Aí nós, mesmo não sendo descendentes biológicos de Abraão, passamos a ser filhos espirituais de Abraão. A família do meu pai, particularmente, muitos dos antepassados dele são de origem judaica. Mas, para os judeus, nós somos apenas sefarditas, ou seja, apenas descendentes lá dos judeus da Península Ibérica. Mas não somos mais considerados, porque nasci de um ventre pagão, assim dizer. Então, eles já não consideram. Em outras palavras, somos gentios, nações. Mas eu não quero ser nação. Eu quero ser
parte da igreja. Porque, como parte da igreja, eu me torno filho de Abraão. E assim como Abraão, ele recebeu promessas e nós nos tornamos herdeiros também dessas promessas. Irmãos, vamos abrir em Gálatas, capítulo 3. Três, 6 fala, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha só, os da fé é que são filhos de Abraão. Quem são esses? Somos nós, mesmo que não sejamos descendentes biológicos dele, mas pela fé nos tornamos filhos de Abraão. Senhor Jesus. Aqui no 10 fala, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei foi dada como um aio para conduzir o povo. Agora, quem é que consegue cumprir toda a lei? Impossível. Então, se nós tentarmos com as nossas próprias forças cumprir toda a lei, mas a hora que você falhar em um mandamento, você ganha maldição. Por isso que é tão importante nós aprendermos a usar o sangue do Cordeiro. Por isso que nós somos tão privilegiados de viver debaixo da graça. O 11 fala, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Senhor Jesus, e ainda eu gostaria de ler, o 16, fala, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando a muitos, porém como a um só. No hebraico, a palavra usada é zera. Significa literalmente semente. Aquela mesma palavra que usa lá no início de Gênesis, que fala que Deus produziu árvores que davam sementes. Ou seja, está no singular. Essa semente refere-se ao próprio Senhor, ao Senhor Jesus, que é o descendente, é a semente de Abraão. Aleluia, porque é em Cristo que nós ganhamos essa bênção. A bênção foi prometida a Abraão, mas essa bênção é o Espírito.
Você pode falar, mas lá em Gênesis fala, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Sim, aquele Espírito de Deus já existia, mas o Espírito, ele só passou a existir depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. É como se o Senhor Jesus, dentro dele, estava o próprio Deus. E quando o corpo dele morreu, é como se tivesse sido rasgado e liberado o Espírito. E é esse o Espírito que hoje vem habitar em nós. Quando os discípulos estavam ali ao redor do Senhor Jesus, eles estavam com Jesus. Mas hoje, a palavra fala que estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele estará em nós. Essa é a diferença. O Senhor, Ele se torna essa semente maravilhosa. Quando Eva comeu daquela fruto maldito, do certo e errado, aquele fruto tinha uma semente, nasceu dentro de nós. Hoje, nós não temos apenas aquela semente ruim, nós temos essa nova semente. Essa semente é o Espírito, é a bênção de Abraão. Então, se nós exercitarmos o nosso espírito, o Espírito vai fazer a obra em nosso viver. Vai transformar o nosso caráter, vai fechar nossa boca na hora que precisar. Porque tem hora que você fala cada besteira, porque você fica bravo, sai coisa que não presta. E geralmente é com as pessoas que nós mais amamos, que são os nossos familiares. Mas são as pessoas que nós não temos preocupação, né? Nós queremos ser aquilo que somos. Senhor Jesus, que o Espírito, essa bênção de Abraão, que nós recebemos quando cremos, possa ser trabalhado cada dia mais para nós e possa fazer a obra. Porque é a palavra do Senhor que faz a obra em nós. Irmãos, vamos fazer pelo menos uns 3 grupos, 4 grupos. Não vamos fazer um só, não. E vamos desfrutar dessa palavra, ruminar um pouco mais. Amém?